Olá, amigos. Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Que você acompanhe o nosso programa através do nosso canal de sucesso no YouTube, que passa aqui nos caracteres André Pimentel Sucesso. Segue a gente lá no Instagram, André Pimentel Sucesso. Ajuda a gente a crescer o canal, porque quanto mais pessoas seguirem a gente, quanto mais o programa chegar a mais pessoas, será melhor para todos, inclusive para vocês. Então, nós temos também no nosso TikTok, André Pimentel Sucesso, no Facebook, André Pimentel. Segue a gente nas redes sociais, não é isso, Rogério? Exatamente. No Instagram, André Pimentel Sucesso. E vamos chegar a quanto que a gente quer 100 chegar? mil. A 100 mil Iniciando com 100 mil. no Instagram, viu? Lembrando que sempre tem novidades no Instagram. Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode fazer um comentário e com certeza o André responde. E é ele que responde, certo? Então vamos chegar a 100 mil seguidores, vamos divulgar que ele fala que não é uma mentoria, É um treinamento semanal. treinamento semanal. Vamos divulgar esse treinamento para muita gente, porque tem muita gente precisando aprender o que é sucesso. Isso, da sua vida pessoal e profissional. Outra coisa, entre lá no nosso Instagram, manda um direct pra gente, fala de qual cidade você está assistindo o nosso programa. Manda pra gente, vamos trocar essa figurinha, fala pra gente, eu tô assistindo aqui de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, aqui do Ceará. Manda pra gente saber entender do nosso público, quem é o nosso público, manda esse direct pra gente e segue a gente, porque é gratuito, né, Rogério? Porque se fosse alguma coisa paga, tudo bem, aqui nós não fazemos, não tem aquele negócio, ó, se você quiser saber mais, paga mais R$ 50 que a gente dá mais explicação. Não, é tudo gratuito. Todas as informações aqui são gratuitas, o YouTube nosso é gratuito, a internet, o Instagram é gratuito, o TikTok, o Facebook, entra lá, segue a gente gratuitamente, manda para os seus parentes, para os seus amigos, segue aí o André Pimentel, vamos estourar com esse canal, não é isso, Rogério? Não, a gente está vindo com muitas novidades. Tem uma novidade chegando agora que o André não pode falar, mas que vai te ajudar muito, muito, com certeza. Então, dicas de sucesso com o André Pimentel é só aqui nesse programa. E o nosso programa tem um patrocínio do Instituto Pimentel de Alta Performance Humana. No Instituto Pimentel nós ministramos cursos, palestras, treinamentos, processo de coaching, mentoria, consultoria empresarial e tem o nosso programa de televisão. Você, empresário, está com problema na sua gestão financeira, na sua gestão empresarial, mantém contato com o Instituto Pimentel. Você que está passando por dificuldades financeiras, mantém contato com o Instituto Pimentel, porque nós temos vários parceiros financeiros que nós podemos chegar, levar até a sua empresa, para levar capital de giro para a sua empresa, para fomentar os seus negócios, para transformar suas vendas. Então, nós somos completos. A nossa consultoria empresarial é uma consultoria completa. Então, se você estiver passando por qualquer tipo de dificuldade empresarial ou financeira, mantenha contato com o Instituto Pimentel, que nós temos a solução para levar para a sua empresa. Hoje, qual é o tema do programa, Rogério? O tema do programa hoje é como evitar crise financeira em uma empresa. Olha o tema do programa de hoje, como evitar crise financeira em uma empresa. Nós que estamos no Instituto Pimentel, sempre em consultoria empresarial, a maioria das empresas estão todas endividadas. Eu soube, Rogério, através de uma pesquisa, que 80% da população brasileira está endividada, quase 60% estão no Serasa e as empresas estão no mesmo caminho. Mas deixa eu fazer uma pergunta, por que as pessoas se endividam e as empresas se endividam? Má gestão. Simplesmente má gestão. Mas, André, não é má gestão, é porque eu ganho pouco. Você tem que se enquadrar na sua receita. André, eu vendo pouco. Você tem que se enquadrar na sua receita. Então, tudo isso é que nós ensinamos a vocês. E com o programa desse de hoje, como evitar crise financeira em uma empresa, você vai entender como realmente a sua empresa andar tranquila. Porque aqui agora vai começar uma mentoria semanal e um treinamento semanal, não é isso, Rogério? Exatamente. Às vezes eu vejo o André dando consultoria, eu acompanho, e ele fala determinadas coisas que é batata acontecer. Rogério, vai fechar. Rogério, demora 2 anos. Rogério, 6 meses. Rogério, aconteceu assim, 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 assim. E é exatamente isso. Porque não é que ele seja adivinho, é porque ele já está no mercado. O Instituto Pimentel tem 2 anos, não é isso? Só 26. Aí, 26 anos. Irmão, isso aí é experiência, só não olhar. Numa conversa, ele detecta
o que está acontecendo de errado. Então, assim, é, é, recentemente nós tivemos uma pessoa conhecida nossa que está passando um problema financeiro e eu disse, rapaz, vamos falar com o André, o André conhece, faz assim, 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 exatamente o que está acontecendo. Então, assim, ele tem experiência no assunto. Não, ele não é formado no Instagram, nem Facebook, nem Nem meu livro, né, Rogério? ele conhece mesmo. Só agora esse final de semana, tu estudou quantas horas? Os últimos 15 dias, 45 horas. E aí? Como é que você não vai ter sucesso tendo uma pessoa dessa, um mentor desse perto de você? As pessoas perguntam para mim assim, André, você estuda mesmo? Bem simples. Eu tenho hoje de catalogado 18 mil horas de estudo, 18 mil horas de estudo, que desde 2010 eu passei a contar, e temos 126 treinamentos catalogados que eu participei como aluno, Olha aí. buscando trazer informações precisas para vocês. E fora essa reciclagem toda que nós fazemos. E aqui nós não estamos vendendo nada. Nós estamos falando que é para vocês entenderem o quão grandioso é esse programa para vocês. Vamos lá, Rogério? Vamos lá. Pimentel, a empresa sabe exatamente qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual o seu ponto de equilíbrio? Porque isso aqui é muito importante. A empresa entender qual o seu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Aquela parte da empresa que você diz o seguinte: eu tenho um X custo mensal, vamos supor 20 mil é um custo mensal da empresa, e a empresa tem um retorno de 20%. Ou seja, quando ela faturar 100 mil, estou falando aqui grosseiramente, tá? Quando ela faturar 100 mil, que sobrar 20%, pronto. Ali é o ponto de equilíbrio dela, vender 100 mil reais. Então, quer dizer, ó, se você não sabe quanto precisa vender para cobrir todos os seus custos, como saberá quando o lucro está corroendo, o lucro está sendo corroído? Como é que você sabe? Você precisa entender isso. Muitas das pessoas, Rogério, não sabem metrificar as suas vendas, metrificar o seu retorno financeiro, metrificar seu ponto de equilíbrio. As pessoas não sabem. Simplesmente vendem, vendem, vendem. Eu já contei uma história aqui de um vendedor de pastel, quando eu trabalhava no banco, lá em Salvador. Olha quanto tempo tem isso. Ele tinha um horário de ele fazer uma promoção dele, tipo, 2 pastéis, cada pastel custa R$ 3. Tinha hora que ele vendia 4 pastéis por 10. Aí você ia no outro dia lá e disse: eu quero aquela promoção de 4 por 10. Não, foi ontem. Por quê? Porque ele fazia as promoções e quando ele chegava no ponto de equilíbrio de venda de pastéis, vamos supor que ele tinha que vender 50 pastéis para poder pagar o custo dele. Quando ele conseguia vender os 50 pastéis, ele já não fazia mais a promoção. Aí quando a pessoa chega e fala: eu quero aquela promoção, não, aquela promoção aparece rápido aqui. Por quê? Porque era a promoção que ele fazia. Quer dizer, um vendedor de pastel, uma bodeguinha que vendia pastel, ele sabia metrificar e quantificar isso aí. E você tem feito isso na sua empresa? Metrificado, quantificado, quanto você precisa vender em produtos? Geralmente eu faço isso em imagens, tá? Geralmente. Mas quando a margem é pequena, às vezes você vai para produto. Mas metrifique e quantifique. É o melhor método que você tem. Metrificar e quantificar. Porque se você não fizer isso, sabe o que é que acontece? Você fica perdido. Então, muitas vezes, as empresas que não fazem DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, quando ela chega lá embaixo na última linha, ela diz assim: vixe, esse mês eu estou dando resultado negativo. Não é esse mês. É porque você não prestou atenção. A pessoa compra. Está comprando caneta, que é a caneta que mais vende do Brasil, é a nossa, tá certo? A pessoa compra a caneta e a caneta subiu. Antigamente era R$ 10, hoje é 12. Aí eu já escutei uma pessoa falar para mim assim: mas André, mas só subiu R$ 2. Não, não subiu R$ 2, subiu 20%. Você tem que trabalhar percentualmente. Por quê? Porque quando você vende percentualmente também. Por isso que a maioria das empresas, ou quem tem um comércio que vende falando de eu compro por 5, vendo por R$ 10, eu ganho R$ 5, esquece isso aí. Pode estar dando prejuízo. E geralmente está dando prejuízo, Rogério. Então, é ficar muito atento a metrificar e quantificar no ponto de equilíbrio. Muito importante isso, gente. Muito importante mesmo. Porque a pessoa só pensa em vender, em vender, Somente. em vender. Mas não entende desses detalhes. O segredo da coisa está nos detalhes, gente. Nos detalhes, que as pessoas às vezes não atentam. Pimentel, o fluxo de caixa é projetado com frequência ou a questão é feita apenas pelo que está
na conta corrente hoje? O nosso programa, se você prestar atenção, quando nós trabalhamos a pauta, que a pauta não é feita hoje, aqui agora não. Ó, vamos fazer um programa assim? Não, 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 não. Só teve um programa em 250 que nós temos, que foi feito assim, foi quando falaram sobre a minha história de vida, Uhum. ok? Um programa só. Que aí fizemos uma pauta e na hora mudaram aqui. Aí, como eu sabia da minha vida, eu sabia responder. O programa aqui, ele segue uma linha. É linear. É linear. Uma coisa vai puxando a outra. Nós falamos de ponto de equilíbrio e estamos falando agora de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é bem simples. É tudo que entra e sai na empresa, que tem que ser metrificado novamente. Esse não precisa ser quantificado, mas metrificado. Você precisa entender. Hoje eu vendi essa caneta. Essa caneta custou R$10. Entrou quanto? R$10. Quanto eu paguei hoje? Eu paguei água, eu paguei luz, eu paguei condomínio, eu paguei fornecedor, eu paguei funcionário. Anota ali tudo, ok? No final do dia, qual foi o saldo que ficou? Positivo ou negativo? Ali você começa a ter uma noção do que é a sua empresa. Você consegue ter uma noção do que é a sua empresa, do que é o seu fluxo de caixa, da sua movimentação, ok? É como se você tivesse uma corrida, você tivesse uma maratona, que você diz assim, a cada 2 quilômetros eu tenho que beber água. Você está metrificando aquilo ali. A cada 2 quilômetros, que você sabe que você bebendo, a cada 2 quilômetros você bebe 100 ml de água, você sabe que em 20 vezes isso, você tomou 2 litros de água naquela maratona que você vai correr 42 quilômetros. Você sabe que vai chegar no final hidratado. Dentro da empresa é a mesma coisa, é uma maratona. Todos os dias você precisa entender. Hoje, nós saímos hoje para visitar clientes, nós saímos hoje para poder fazer algumas mentorias. Então, quanto nós gastamos de combustível, quanto nós gastamos de almoço, quanto nós gastamos de lanche, quanto nós gastamos com o nosso tempo. Quer dizer, tudo isso dentro do estudo, eu metrifico para quê? Para poder entender se meu dia foi um dia produtivo, que aí eu preciso entender se ele foi um dia produtivo de negócios, se ele foi um dia produtivo de dinheiro, se ele ficou positivo ou se ele ficou negativo. Às vezes eu falo para o Rogério algumas coisas. Rogério, hoje nós gastamos tanto. Não, para você fala que está gastando tanto. Isso, Rogério, quando for fim de semana que a gente for para a praia, não tem problema não. Aí te come peixe, não é isso? Toma suco. Quem gosta de tomar sua cervejinha, toma sua cervejinha, não tem problema. Aí for fim de semana. Mas durante o dia, nós precisamos entender o que está entrando e o que está saindo da nossa empresa. Porque senão, não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena. Tem cliente nosso que quer convidar a gente para fazer uma visita de 50 quilômetros, que nós vamos 50 para ir, 50 para voltar, nós vamos passar o dia todo e não vai ser financeiramente lucrativo para a empresa. Eu não vou fazer essa visita, a não ser que eu queira fazer uma visita de cortesia. Deu para entender? Então, as pessoas precisam entender isso. Quando você entende de fluxo de caixa, de ponto de equilíbrio que nós já falamos, aí você fala assim, realmente faz todo sentido. É por isso, ó, quem tem um carro de aplicativo ou um motorista de táxi, me diz o seguinte, ele fica rodando a praça o tempo todinho vazio? Não, né? Ele fica parado em um ponto. Por quê? Porque ali, se ele ficar rodando, a gasolina está gastando. Se a gasolina está gastando, quando chegar no final do dia que ele fizer a conta, eu fiz 3 corridas e gastei 2 tanques de combustível. Será que compensou? É claro que não. É por isso que hoje nem tanto, né? Você não vê muito táxi já rodando, tem muito motorista de aplicativo, mas antigamente você não via táxi na rua rodando. Por quê? Porque eles estavam parados. Por que que ele estava parado? Um táxi ou outro estava rodando. Você passava na avenida, lembra que dava a mão antigamente? Uhum. Né? Era. O jovem hoje não entende o que é dar a mão para um táxi, mas você dava a mão, o táxi parava. Mas é um ou outro. Por quê? Porque eles ficam parados, por quê? Fluxo de caixa. Ele rodando, ele está consumindo. Ele parado, não está consumindo. Então você precisa entender de ponto de equilíbrio e fluxo de caixa. Fluxo de caixa, nada mais, nada menos, é que tudo que entra e sai, você tem que anotar para que você saiba se seu dia teve mais receita, mais despesa, positivo ou negativo. Sendo assim, você vai ter sucesso na sua vida empresarial. E eu garanto. Eu me lembro que alguém convidou a gente para ir para aquela TV que era na praia. Certo. E ele falou, não, tem que ver direitinho. Não, porque nós vamos juntar um bocado de gente para ouvir você, tal, tal. Então ele disse, não, tem que ter a data.
tem que ver quantos quilômetros é tudo, tal, porque seria gasto. E um gasto, se não tiver um objetivo, e não tiver um investimento, tudo, torna-se um gasto e às vezes desnecessário, né? Desnecessário, desnecessário. E a gente Hoje, ia a noite toda, virar a noite com uma coisa que não sabíamos se ia dar certo. não vale, hoje não faço mais isso. É igual um jovem que aprende a dirigir. Um jovem de 19, 20 anos, ele aprende a dirigir. Aí o que é que ele faz? Ele pega o carro do pai ou da mãe, toda hora ele quer sair. Ele quer comprar uma caneta, um papel, um parafuso, ele quer ir no supermercado, ele quer ali. Por quê? Porque ele está aprendendo a dirigir e ele está indo na vibe de dirigir. Só que ele não pensa no combustível. Ele não pensa. Por isso que muitas vezes em casa a mãe e o pai falam assim: não vai gastar combustível no carro hoje não. Tão certo, porque o pai e a mãe fazem fluxo de caixa, fazem ponto de equilíbrio e o filho ainda não tem essa noção. Mas o pai e a mãe vai lá e barra, entendeu? Fluxo. É, fluxo, ó, não entendeu? Fluxo, caixa. E isso é muito importante você entender. Então, hoje, tudo que nós fazemos no Instituto, nós pensamos antes. Ele sempre Isso fala isso. sempre. Sempre fala isso, sempre O- fala isso. toda vez eu digo pro Rogério, quando nós. Ó, Rogério é meu assessor direto, e as pessoas ligam pro Rogério, para poder te embarcar um evento. Fala, Rogério, tem que olhar isso e isso. Você tem uma ideia, hoje o Rogério já nem me pergunta mais. Ele já faz as contas. É, interessante, você tá na minha cabeça já. E isso serve nos seus eventos que você faz, você vê Tudo. tudo isso, né? Tudo. Não tem como você conviver com o André Pimentel, com o Instituto Pimentel, e você não ter um raciocínio de fazer contas, de precificar, de entender uma saída dessa, gastos. Eu chego nos lugares às vezes e tô no hotel, tô alguma coisa, eu fico pensando assim, ó, alguém tá pagando isso, alguém tá entrando nisso, eu já calculo tudo. Antigamente eu não tinha essa visão. Hoje eu tenho essa visão de tudo. Até do que eu vou comprar, do que eu vou fazer. Essa vale a pena sair? É um investimento? Não é? Vale a pena? Porque a convivência com ele. Que para conviver com ele é assim. É Então, número direto. 24 horas. Mas a vida é desse jeito. A vida não são números. Você quer ver a coisa? Você dorme quantas horas por dia? 8. Números. Você faz quantas refeições por dia? 3, 4. Números. É tudo metrificado. Então, quando você começa a fazer isso, a sua visão, ela amplia. Ela amplia. Por exemplo, o Rogério passou o fim de semana fazendo eventos. Teve um hotel. Quem pagou o hotel dele? O contratante. Pagou o hotel dele. Pronto, pagou o hotel dele. Pô, tem um custo. Aí, o que é que o Rogério tem que pensar? Pô, tem os meus honorários, que ele recebe os honorários dele, tem o custo de hotel. Aí ele pergunta: o evento está pagando todo esse custo? Porque se o evento estiver pagando, você volta lá. Concorda? Porque, pô, olha, trouxe um evento do Rogério, gastei R$ 1.000, mas ganhei 5. Vou chamar o Rogério novamente. Chamou o Rogério, custo de hotel, viagem, honorário, tudo isso. Gastou 1.000, arrecadou 500. Vai lhe chamar? Não, porque você gerou prejuízo. Entendeu? Então, tudo é fazer conta. Tudo é conta. Pimentel, existe uma mistura frequente entre as finanças pessoais dos sócios e as finanças da empresa? Ó, olha o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Essa é uma das causas mais comuns de desorganização e perda de controle sobre a real rentabilidade do negócio. É desorganização. Então, aqui, o Rogério, ele tem uma empresa de eventos, a empresa de eventos do Rogério. Quando ele recebe os honorários, ele tem que entender que ele precisa ter um capital de giro. Caí falando de capital de giro aqui para vocês. Um capital de giro para quê? Para manutenção do equipamento, para as tomadas, para os plugs, para os microfones. Aí você recebe seu dinheiro e gasta todo o seu dinheiro. Os seus teclados, baixo, contrabaixo, piano, seja lá o que for, os equipamentos que você utiliza, eles estão sendo depreciados. Aí você está misturando a conta da física e da jurídica, e geralmente quem faz isso, a física gasta mais do que a jurídica. E quando você gasta mais com a sua vida pessoal do que com a sua vida profissional, significa que uma hora vai faltar alguma coisa. Uma hora o seu equipamento dá um problema e você não tem capital de giro para poder consertar o seu equipamento. Então, você na sua empresa tem que fazer a mesma coisa. Você é obrigado a trabalhar, a ter um prolabore. Às vezes eu chego na empresa e falo assim: quanto é teu prolabore? Aí ele fala assim:
Não, eu não tenho retirada na empresa não. Eu falei: "Mas você não tem?" "Não, não, eu pago as minhas contas." Pô, legal. Aí o que é que acontece? Chega no final do mês, a empresa fatura 100.000 e ele tira de pagamento de contas 25. Só que a empresa dele só deixa 20. Ó, a empresa dele já não tá mais nem pagando ele, porque já sufocou o caixa, já sufocou o caixa. A empresa está devendo a fornecedores, já sufocou o caixa, por quê? Porque ele está pagando as contas dele. Ele está pagando a casa, o aluguel, o condomínio, ele está pagando o carro, ele está pagando o fardo de fim de semana, cartão de crédito. Então você tem que saber mensurar até quanto você pode ganhar. Aquilo que eu falo, toda empresa tem um sócio, não é isso? É. Porque, se o exemplo, Rogério Show Empreendimentos, é uma empresa. Rogério Show CPF, é outra empresa. Se hoje ele ganhou R$ 1.000, tira 500, que é da empresa, guarda para a empresa, 500 é do Rogério. Só que tem muita gente que não pensa assim. De jeito nenhum. Eu conheço uma pessoa que ele também conhece que quebrou por causa disso. A boca dele, quando chegava lá, era assim: e a sangria? Passa a sangria. Passa a sangria. E eu não sabia nem o que era isso. Pensou que fosse exame de hemograma, né? Isso, que história é essa de sangria? Depois que ele me explicou o que era, né? Então, assim, ele pegava e limpava o caixa todo dia, todo dia, todo dia, não tinha dinheiro. Exatamente isso. Pega o caixa e sai e gasta. Quer dizer, não faz conta, não olha fornecedor. Hoje eu fui numa empresa de manhã, analisar o contas a pagar e o contas a receber. A empresa, quando eu fui analisar hoje, ela tem essa semana para receber 348 mil a receber. Ela tem 92 mil a pagar e está com saldo positivo na conta hoje. Essa empresa, essa semana, está maravilhosa. Olha como eu já sei. E eles não tinham nada disso. Eles simplesmente faziam. Eles simplesmente tocavam a operação. E cheio de débito estava essa empresa, devendo a fornecedores tudo. Hoje, eles têm uma noção, certo? Que a empresa dele é rentável, se a empresa não é rentável, se consegue pagar fornecedor, se está conseguindo pagar as despesas. E toda segunda-feira que eu chego na empresa, eu faço isso aqui, eu digo para ele assim na segunda-feira: ó, essa semana é uma semana mais leve, essa semana é uma semana pesada. Outra coisa, o dia que vai ser mais pesado é o dia tal, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, porque nós fazemos esse fluxo também. Para quê? Para que a empresa ela passe a ter noção do que entra e do que sai. Lembre-se, nós já falamos aqui de ponto de equilíbrio, de fluxo de caixa, estamos falando aqui agora sobre finanças pessoais misturadas com a finança empresarial. E essas pessoas que têm filhos na empresa, essa galera nova, tudo, pensa que quer comprar carro, quer comprar celular, então, não quer saber. Não pensa nos funcionários, não pensa nas compras da empresa, não, só pensa neles. Então, o fracasso de muitas empresas tá quebrando por aí, essa falta de equilíbrio. O equilíbrio é tudo, e ter alguém como o André Pimentel orientar você. E às vezes a pessoa não quer isso. Ela quer mesmo resolver e mandar, ela acha que não precisa de uma pessoa, não precisa, resolve por experiência, aí daqui a pouco a empresa fecha. Rogério, você tocou a um ponto muito importante aqui. Atenção que eu vou falar para vocês aqui que são empresários. Atenção! E você que não é empresário, que é CLT também. Todo ser humano precisa de uma mentoria. Todo ser humano precisa de um acompanhamento. Um acompanhamento terapêutico. Você precisa ter um terapeuta, você precisa ter um acompanhamento médico, você precisa ter um acompanhamento de um mentor, uma empresa precisa ter um acompanhamento de uma consultoria. Você não consegue. André, mas todas as empresas não conseguem sem ter um mentor ou um consultor empresarial. Você está vendendo o seu peixe. Você sabia? A empresa está muito bem. Está muito bem. Está maravilhosa a empresa. A gestão dela é boa, os funcionários são competentes. Agora eu lhe pergunto, quem é que está olhando isso? Somente o empresário? Você precisa de alguém de fora. Você precisa de um conselheiro. Eu participo de conselhos de empresa. E aí o que é que acontece? Chega lá na hora, me mostram relatórios, me mostram tudo lá na reunião. Eu aponto cada vez a situação que o pessoal fala assim: não, a gente não estava se alertando para isso aqui não. Pra você ter uma ideia, uma empresa que eu estou fazendo uma consultoria agora, ela fez uma projeção do ano de 2020
vi no meio da pandemia ali, porque tiveram que pegar empréstimos, tiveram que fazer financiamentos, que a taxa Selic, eles fizeram o investimento dizendo o seguinte: é suportável o meu caixa até 7% de taxa Selic, que é a taxa referência do mercado. Até 7%. Fizeram uma projeção. A taxa foi para 15%. TV. Ó, vou falar de dobrar. Dobrou é 14, né? Mas foi para 15. Hoje está 14,25 ou 14,5. Me fugiu aqui agora. Mas dobrou. Ou seja, uma prestação ou uma PMT que era para ser 10 mil, passou a ser 20. Aí eu pergunto, aquele caixa suporta 20? Não. Só suportava 10. Porque é tudo feito paralelo, né? Vendas, retorno, PMT, o financiamento, é tudo ali, tudo paralelo. Ou seja, a minha venda não cresceu naquela velocidade, cresceu a X% e a taxa de juros que eu paguei, que é uma taxa, ela é pós, não é uma taxa pré, né? A diferença de pré é uma taxa exata hoje, daqui a 5 anos, é igual a prestação de um carro, né? É 1.500 hoje, daqui a 5 anos é 1.500 ainda, quando eu acabar de pagar é 1.500. Mas a taxa pós não, ela vai variar de acordo com a taxa do momento. Essa variação dobrou. Essa empresa está passando um sufoco imenso. Nós estamos consertando, mas ela está passando sufoco no caixa por quê? Porque as vendas e o retorno não cresceu na mesma velocidade que cresceu a taxa de juros. Deu para entender como você precisa de um mentor? Viu que você precisa de um conselheiro? Não estou vendendo aqui o nosso peixe, não é isso. Mas se eu tivesse descoberto isso há 25 anos atrás, na minha vida empresarial, que até eu tenho um mentor hoje que eu preciso trocar figurinhas, entendeu? Eu não tinha passado por tanto sufoco, Rogério. Eu acredito muito nisso, porque o André é meu mentor. Eu falo pra ele tudo. Tava vindo agora pra ele, tava falando sobre a minha viagem, como é que foi. Disse, não, isso foi bom, isso é bom, tal, tal, tal. Eu falo, eu converso muito com ele. A gente, além de ser amigo, ele é o meu mentor. E assim, eu aprendo muito com ele. Aprendo muito com ele. E uma coisa bem interessante. O André, ele não é esses mentores de internet que a gente tá vendo por aí, que a galera tá tudo quebrando a cara, com mentor que pede isso, faz aquilo. Não. Ele senta com você e te orienta, ele chega na tua empresa e orienta. Esse cara é de verdade mesmo. Ele quer ver você bem, então vale a pena. Mas infelizmente muita gente procura gato do lebre, Vai por preço, né? leva o preço e acaba. Pimentel, o estoque está crescendo, enquanto as vendas estão estagnadas ou caindo. Presta bem atenção. O estoque está crescendo, as vendas estão estagnadas ou caindo. Essa conta não fecha. Não. Por que que eu estou aumentando o meu estoque se minhas vendas estão caindo ou estão estagnadas? Por que que eu estou aumentando o meu estoque? Você tem que ter o controle ali do estoque o tempo todo. Ó, seu estoque é dinheiro parado. Tá parado. Alguém tá bancando aquela conta. Quem que banca é o CNPJ. Ó, estoque parado é dinheiro imobilizado que deveria estar circulando, ok? Estoque é sangue. Sangue tem que circular. Sangue parado no corpo, ele vai ficar coagulado. Ó, isso indica falha na previsão de demanda e no controle da empresa. Você precisa estar atento. Nós precisamos de quantas canetas aqui na mesa? Quantas canetas nós precisamos aqui na mesa? Uma caneta. Para que te botar 10 canetas aqui? Se eu só vou usar uma caneta aqui, e quando eu estou usando, o Rogério não ele tá analisando ali. Quando ele está usando, eu estou analisando aqui. Então, uma caneta resolve o problema com o Rogério. Para que ter 2, 3, 4, 5? Para quê? Entendeu? Tudo isso você precisa analisar dentro da empresa. O estoque, eu já falei, né, Rogério? Você compra um estoque. Hoje esse estoque está custando 100 mil. Pagou o fornecedor, parabéns. Empresa de pagar boleto, parabéns. Pagou o fornecedor. Só que aí começa a dificuldade financeira. Gastou 100 mil no estoque. Dificuldade financeira. Vai ter que fazer o quê? Queimar o estoque. Quando queima o estoque, vai vender por quanto? Por 70. Ou seja, eu comprei um estoque, eu guardei o estoque, e teve aquele custo do estoque parado, porque meu dinheiro, se eu tenho 100 mil no estoque parado, ou eu tenho 100 mil na conta rendendo a 1%,
eu estou ganhando R$ 1.000 todo mês. O meu estoque parado, ele está fazendo ao contrário. Ele está tirando os 1.000, porque alguém está bancando o estoque. E quando eu vou vender, eu já tenho que vender mais barato. Ou seja, essa conta fecha? Não vai fechar. Essa conta não fecha. É por isso que muitas empresas entram em colapso financeiro. Por quê? Eu estava em uma empresa, essas histórias são muito boas para nós contarmos A aqui. gente aprende muito. Muito. Eu estava em uma empresa que ela passando por grau de dificuldade financeira, devendo a fornecedor, mas tinha um estoque de R$ 3 bilhões. 3 bilhões. Aí eu chamei a pessoa que era responsável pelo estoque e falei assim, ó, você é responsável pelo estoque. Esse estoque não pode baixar de 3 bilhões. Que ele não cresça, não tem problema, ele não pode baixar. Então eu quero que você cuide desse estoque aí, meu amigo, com a chave do cofre. Tá certo. E aí, na consultoria, cuidando de outras áreas, a área comercial com a área financeira com um dos donos lá, começaram a queimar o estoque. Passou 30 dias, eu voltei por causa do estoque. Já tinha 2.700.000. Já tinham queimado 10%. Eu falei, e a reposição? Já teve? Não, senhor André, não teve reposição não. Queimaram estoque para pagar a conta. Para você ter uma ideia, hoje, essa empresa hoje, a consultoria, eu acabei saindo da consultoria mesmo, saí da consultoria, porque eles não estavam seguindo regra. Essa empresa hoje não tem R$ 1 de estoque dele, que ele tinha 3 milhões dele. Ele não tem R$ 1 de estoque, e ele hoje, quando ele vende, que ele tira um pedido, ele só consegue entregar a mercadoria se ele trocar o título antes, que chama aperformar, o que ninguém faz no mercado. Ele está passando por sérias dificuldades financeiras. Quando o estoque chegou a 2,5 milhões, eu saí da empresa. Eu falei, não, que você vai quebrar, você vai me colocar na minha conta isso aí. E não deu outra. Ok? Por quê? Porque eles estavam queimando estoque. E tem uma empresa boa, uma empresa que tem uma rentabilidade até boa, uma empresa que tem uma margem de contribuição boa. Ok? Mas ele não tem gestão e não quer seguir. Então passe pelo sufoco. E eles estão passando seriamente por sufoco financeiro. Ok? Hoje ele vende. A semana passada ele falou, André, eu estou com 700 mil aqui de pedidos. Não entreguei nenhum ainda. Sabe por quê? Porque precisa comprar dinheiro. Ó, ele não tem caneta. Ele precisa pegar o dinheiro, a venda, comprar caneta para entregar. Só que para isso, você precisa comprar o título dele, que é um título que não foi entregue ainda. Então, é hora que ele tem dificuldades, porque o mercado financeiro compra títulos performado. A performar, não. Então, está tendo séria dificuldade. Mas, ó, eu falei antes para eles. Você cantou a pedra, né? Toda. Eu falei assim, ó, faz isso, faz... E dei todas as técnicas de como sairia daquele sufoco. Só que o imediatismo deles era fazer o seguinte, eu vendo o estoque, me capitalizo, resolvo aqui, não passo sufoco, só que ele queimou o estoque, está passando o mesmo sufoco e não tem mais estoque e não tem capital de giro. Até porque ele pensa que planejar na mente é do jeito que é como se vai acontecer, e não é assim, né? Então pronto, então é o que eu estou dizendo para vocês, precisa sempre ter um mentor e um consultor empresarial, vamos lá? Vamos lá. Só uma pergunta, nós tivemos agora esse jogo do Brasil, que eles perderam, e ficou estoque de várias camisas. E aí, como é que você resolve isso? Como a camisa é do Brasil, vai vender mais lentamente. Vai vender mais lentamente. O ano que vem tem Copa do Mundo, de feminino. Quem tiver gordura, conseguir pagar a guarda e vende. Tá me entendendo? Porque senão vai fazer queima. O que eu falei, queima. Agora, só aproveitando isso do Rogério. Quem vai fazer um estoque grande, ele tinha que analisar a seleção brasileira, os jogadores, a comissão técnica, os jogos, os concorrentes, ok? Para poder tomar uma decisão. Tomar a decisão simplesmente na empolgação. Empolgação dá nisso. Então, se tipo assim, não fazendo uma projeção, ok? Vamos dizer assim, não é que você seja você tem adivinho, mas, pô, o time não tá bom. Quando for no mata-mata, vai pegar time mais forte. Não, eu não vou comprar muito não, porque no mata-mata eu posso, entendeu? É melhor deixar de ganhar um pouco do que ter prejuízo, que é o que está acontecendo com muitas empresas aí. É mesmo. Pimentel, a empresa depende exclusivamente de uma única fonte de receita ou de um único cliente? É uma empresa. Pronto.
Pronto. Dentro da pergunta que você fez anterior aí, que você falou sobre a seleção brasileira. A pessoa montou uma empresa que o único produto dele era a camisa da seleção brasileira. E agora, como é que essa empresa está vivendo? Deu para entender? Uhum. Então, a falta de diversificação torna a operação extremamente vulnerável. Ficou vulnerável aí dentro. Ó, se eu comprar a camisa da Argentina, a Argentina já fez 2 jogos depois que o Brasil saiu. Então, vende mais camisa da Argentina. Mas eu só tenho camisa do Brasil, só tenho camisa da seleção brasileira. A seleção brasileira tem 15 dias fora. Acabou-se. Então, e qualquer oscilação de mercado vai dar problema. Teve oscilação para baixo, não foi? A seleção saiu. Acabou-se. Então, a empresa depende excessivamente de uma única fonte de renda, que era a camisa da seleção brasileira. Automaticamente, a seleção brasileira saiu, e quem tem estoque, eu vi alguns vídeos na televisão, o pessoal chutando, jogando para cima, reclamando, brigando, mas essa análise é que eu falei aqui, ó. A análise, você é uma empresa hoje, Rogério. Você chega para mim e fala assim, André, tá aparecendo 3 vezes mais show do que eu tô fazendo. E meus equipamentos são poucos. Eu vou precisar contratar mais gente e mais equipamentos. Eu vou chegar para você e falar assim, Rogério, esse show que você vai começar a fazer aqui agora, você tem contrato fechado para 24 meses? Não, não, não. É assim, é esporádico. Eu digo, mas como é que você faz um investimento alto agora se a partir do outro mês passa a não ter mais show? E quem que vai pagar isso aqui? Esse estoque você vai botar onde? Você vai fazer o quê? Então, é analisar. Dentro de uma empresa, a mesma coisa. A mesma coisa foi com a seleção brasileira. As pessoas apostaram alto. Era muita camisa. Apostar, não, 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 não. Deve ter mais de 50% no mercado. Camisa. E aí o que é que acontece? Quem tem caixa para segurar, para pagar o fornecedor? Porque é o seguinte, eu compro do Rogério. Aí, não, se eu vender, eu pago o Rogério. Se eu não vender, eu não consigo. Aí a seleção saiu, não vendeu. Ó, o Rogério com problema. Deu para entender? Então, toda essa análise, porque é uma cadeia de quem produz a camisa, de quem compra a camisa e de quem vende a camisa. É uma cadeia que você tem que analisar. Como não foi analisado isso, olha o que aconteceu. Gerou o quê? Problemas. Tem muita gente aí com atraso de duplicata, o fornecedor querendo receber, o comerciante falando, não, mas a seleção brasileira saiu, eu quero lhe devolver as camisas. Aí eu vou devolver para o fornecedor vai vender para quem mais? Ele já não quer mais receber. Olha a confusão que está no mercado. Falta de critério, falta de análise. É por isso que nós falamos, se você tem um consultor empresarial bom, um mentor ou um especialista na área, você não passa esse sufoco. Mas as pessoas preferem passar. Betel, o prazo médio de pagamento a fornecedores é sistematicamente menor que o prazo médio de recebimento dos clientes? Geralmente é assim. Geralmente é desse jeito. Você compra para 30 e vende para 30, 60, 90, ou para 60, ou para 45 direto. Geralmente é assim. Então, ó, esse descasamento, ele cria um buraco. Lembra que eu falei hoje que eu fui numa empresa hoje, na consultoria, e eu já analisei o fluxo de caixa dela, analisei quantos a pagar, quantos a receber, o saldo dela, e disse que ela tem 345, 350 mil a receber e 92 a pagar? Ou seja, tá bom, não tá? Tá. Quando você faz ao contrário, tá ruim também. Então o que acontece? Cria um buraco no capital de giro que, se não for financiado corretamente, gera dependência de crédito caro. Lembra que eu falei também, a empresa tomou um dinheiro que ele projetou que no máximo a taxa Selic é para 7%, foi para 14%, dobrou, ok? Existe um buraco no meio. Quem é que está pagando isso? A empresa. É como se você hoje ganhasse 3 mil por mês e seu cartão de crédito veio 8 mil. Aí você vai estar pagando o mínimo do cartão, alguém está financiando, que é o cartão de crédito para você, a taxa de juros alta. Só que essa taxa de juros é alta e quem paga é você. Entendeu? Então, isso que você precisa entender. Por isso que nós falamos do estoque anterior, no tópico anterior, falamos de estoque, de comprar estoque. Então, isso aqui, comprou estoque demais, quem é que paga? O caixa da empresa. Quem é que paga? O capital de giro. Quem é que é sangrado? O capital de giro da empresa. Onde é que é sangrado isso? No caixa da empresa.
Então você precisa estar atento. Vai negociar com o fornecedor, eu vou negociar com o Rogério, eu vou contratar o Rogério aqui para um show. Eu vou contratar o Rogério para um show. Aí o Rogério me diz assim: ó, eu cobro 5.000, eu cobro 5.000 e é à vista. Só que eu vou vender seu show ainda no cartão de crédito. Eu só vou receber esse dinheiro daqui a 30 dias. E eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou contratar o Rogério? Que o Rogério só quer à vista. Eu vou negociar com o Rogério. Rogério, vamos fazer o seguinte: eu lhe pago 5.500, mas eu lhe pago daqui a 30 dias, que é quando o cartão me libera. Se o Rogério aceitar, é bom para mim, é bom para o Rogério. Só que aí o que é que acontece? Eu simplesmente quero o Rogério. Aí eu vou tomar emprestada a mão no nosso diretor técnico aqui. Tomar o dinheiro emprestado. Tomei 5.000. O diretor técnico me emprestou 5.000 e eu paguei ao Rogério. Só que quando teve o show, eu só arrecadei 3.000. Essa é análise o tempo todo. É análise o tempo todo. André, mas minha cabeça sai fervendo quando eu assisto um programa desse. Normal. É isso mesmo. Quando você vai fazer uma comida, você não bota lá 50 pimentões, 50 tomates, 50 cebola. Você põe lá uma cebola, um pimentão, um tomate, não é isso? Ou às vezes um a mais, ou às vezes um a menos. São números. Você tem que estar o tempo todo ali, ó, trabalhando números. Porque se você não trabalhar os números o tempo todo, sabe o que é que acontece? Você vai errar. Vai errar no percentual que você vai colocar de retorno. Você vai errar na taxa de juros. Você vai errar o tempo todo. Metrificando, metrificando, metrificando. Quando você faz um show, Rogério, que são 10 músicas que você canta, mas você tem que fazer 1 hora de show. Quando você ora com 30 minutos, você já cantou 8 músicas. Você tem 2 músicas para ficar meia hora. Aí você vai sofrer, não vai? Mas se você começa a olhar, opa, 5 minutos, uma música, 10 minutos, 2 músicas, você começa a ter gordura para você chegar no final com as 10 músicas. Mas se você fizer o contrário, você vai passar sufoco e vai começar a enrolar. Aí, quando os 30 primeiros minutos foi top. Só que os outros 30 minutos você enrolou. Todo mundo só pensa no quê? Nos 30 minutos que você enrolou. Esse cantor é horrível. Deu para você entender? Então, é exatamente isso. Mas, por isso que nós falamos de números aqui o tempo todo. Então, prazo médio de pagamentos, o ideal seria comprar para 90 dias e vender a 30. Esse é o ideal. Mas consegue? Se não consegue, você tem que trabalhar. Aí é a hora que você tem que trabalhar fluxo de caixa, capital de giro. Para isso, ou você entende ou contrata alguém que entende, não é isso, Rogério? Exatamente. E contratar alguém que entenda sobre isso, nada melhor do que o André Pimentel, que já está no mercado há muito tempo, que já tem gordura o suficiente, entende de empresa. E olha que ele entende mesmo, hein? Às vezes ele chega num canto assim e as pessoas ficam. Ele só precisa ter uma conversazinha com você rapidinho, que ele já sabe seu diagnóstico. Já vai em cima. E às vezes eu até tenho com eles. André, não é assim não, tá. Só espere, Roger. Aí dito e feito. Aí depois eu disse pra você, falei pra você, então o que é isso? É expertise. Expertise. Ele já é passado da casca do ar, ele sabe, lida com isso todo dia. E como é interessante, a gente vê várias empresas quebrando, pessoas no sufoco, como eu tenho um amigo que está no sufoco financeiro, tudo porque tem uma má gestão, não faz um planejamento, não conhece indicadores, não precifica, não procura uma pessoa para ter uma mentoria, para entender como a empresa pode funcionar, acha que tem experiência e sabe, é lá na frente. E interessante, André, é que o mercado sempre está mudando, né? O tempo todo. Ele fala muito isso, que o mercado está todo ano mudando. Todo ano mudando. É igual o Instagram, você vê a notícia, tem outro, tem outro. E o mercado, se você não acompanhar, você fica para trás. Pimentel, os indicadores de desempenho são monitorados ou as decisões são baseadas apenas em intuição? Intuição é o famoso sexto sentido, né? Nós temos os 5 sentidos, tem um sexto sentido. Mas funciona só na intuição? Claro que não. A falta de dados concretos impede que você veja o problema enquanto ele ainda é pequeno. É isso que nós falamos na consultoria empresarial. É isso que nós falamos na mentoria. É isso que nós falamos quando nós estamos em reuniões dentro das empresas. No conselho, em reunião de conselho. Analisar agora. Eu preciso analisar. Nós estamos agora aqui no mês de julho. Não gosto de dar muita data não, porque quando você assiste o programa, só no mês de julho.
As empresas já estão se preparando para o mês de dezembro, para as vendas de dezembro. A Exatamente. empresa organizada está se preparando hoje. Hoje. Ela não está se preparando lá na frente. Por quê? Porque ela precisa analisar preço, analisar mercado, analisar demanda. Ela precisa analisar se o produto que ela vendeu o ano passado, se esse ano vai ser o meu produto, se o produto vai melhorar, vai piorar, se tem algo novo, o que foi que o concorrente fez. São análises de QPIs. Os QPIs são dados, são QPIs são índice de desempenho da empresa, que você precisa analisar o desempenho da empresa, analisar tudo. Ó, é tempo todo, não tem opção. Por isso que as pessoas trabalham. Ó, quando você dorme 8 horas, você passa 8 horas deitado? Passa. Quando você trabalha 8 horas, tem que passar 8 horas trabalhando, analisando. Eu falo muito no setor financeiro das empresas, que quem trabalha no setor financeiro das empresas é o tempo todo pensando qual métrica eu vou apresentar, quais QPIs eu vou apresentar, quais indicadores eu vou apresentar. Você tem que facilitar a vida do empresário, porque tomada de decisões. Só que as pessoas não estão preocupadas nas tomadas de decisões. Aí faz aleatório. Um exemplo. Panetone que vendia há 20 anos atrás, que só tinha aquelas frutinhas secas dentro. É o mesmo panetone de hoje? Não. Hoje tem panetone de chocolate, tem panetone de balduco, tem panetone de tudo que você puder imaginar. E como ele estava falando, as empresas já estão se preparando para dezembro dos panetones, já tem muita gente alimentando os peru por aí para ficar tudo gordo, tudo bem, os chesters da vida, estão tudo se preparando. Mas essa análise, por exemplo, as empresas que vendem o peru, ela tem lá o plantio dela, o Isso. plantel, né? O plantel dela de perus, o carne bovina, e ele já sabe, ó, X tonelada que nós precisamos para colocar no mercado. Isso são indicadores, são QPIs, entendeu? São indicadores de desempenho, é análise de mercado, é sensibilidade. Ó, o ano passado eu vendi para o mercado Seu João, eu vendi 1 tonelada de peru, só que ele só vendeu 700 quilos, sobraram 300. E o Seu João me pediu que eu fizesse, junto com ele, uma promoção. Quer dizer, eu tive que gastar. Eu vou vender para o Seu João de novo 1 tonelada? É melhor eu analisar. Porque são análises o tempo todo. O tempo todo. Para isso existe pesquisa de mercado. Se você não está fazendo, está perdendo tempo, Rogério. Pimentel, a margem de lucro líquida está diminuindo constantemente, mesmo com o faturamento estável ou crescente? A margem é importante. Sabe por que a margem está diminuindo? Porque o seu preço está crescendo da compra e você não está precificando corretamente. A sua margem diminui. Eu tinha uma margem de 20%, a minha margem hoje é 15%. Está ficando 15%. Eu perdi 25% da margem. Por quê? Porque o produto que a caneta que custava R$10, ela passou a custar 11. E eu não estou subindo o meu preço. A minha margem está descendo. Então, ó, isso sinaliza que seus custos fixos ou variáveis, pode ser seus custos fixos, no final do ano, no começo do ano, aumentou o salário, aumentou o salário em 10%. Você vai vender a mesma coisa que você vendeu o ano passado? É claro que não. Estão subindo de forma, né, os fixos ou variáveis estão subindo de forma invisível, ou que você está perdendo eficiência operacional. O que é eficiência operacional? É eficiência na sua operação. Estou dando desconto. Você fazia um show o ano passado, Rogério, por 5 mil. Hoje você está fazendo por 4 mil. Você está dando desconto. Só que sua conta no final do mês não está fechando. Mas por que é que você está baixando? Ah, porque a concorrência está grande. Sim, mas adianta se você está tendo margem negativa? Então você precisa analisar isso. Então, isso sinaliza que seus custos. Analisa custo. Custo tem que ser analisado diariamente. A margem do seu produto tem que ser analisado diariamente. Se você não fizer isso, você está perdendo tempo e está perdendo dinheiro, Rogério. Pimentel, há um aumento recorrente na necessidade de recorrer a empréstimos bancários apenas para pagar despesas operacionais básicas, folha, imposto e aluguel? Olha bem, se você está recorrendo a empréstimo para pagar, E tem muita gente que está fazendo. muita gente. Eu falo que as pessoas não estão mais antigamente e falar assim, tá vendendo jantar no almoço, né? Hoje eu falo, tem gente vendendo jantar no café da manhã. No café da manhã o cara tá vendendo jantar. Tá certo? O que é que eu quero dizer para você? Se aumenta o recorrente da necessidade de recorrer a empréstimo bancário. Dica de sucesso. Dica de sucesso. Solta aí, ó. Começou. Você tem que pegar empréstimo, o primeiro empréstimo.
O primeiro empréstimo, você tem que perguntar por quê. Por que eu estou pegando aquele empréstimo? Eu estou pegando aquele empréstimo porque eu preciso pagar a conta de energia que tá atrasada. Sinal vermelho apareceu. Você não está conseguindo pagar seus custos fixos. Ou seu produto não está vendendo, ou seu produto está com margem negativa. Ok? Aí nós falamos aqui de fluxo de caixa, falando de ponto de equilíbrio, falando de estoque. Então, olha bem, como uma coisa puxa a outra. O que é que eu tenho falado sempre? Evite o primeiro o quê? Primeiro erro. O AA diz assim, evite o primeiro gole. E eu digo sempre, evite o primeiro erro. Ele sempre fala isso. Por quê? Você pegou o primeiro empréstimo. Pô, legal. Pagou as contas. Ufa, a conta de luz está paga. Aí, quando chega daqui a 30 dias, tem a primeira prestação desse empréstimo. 60, 90, tem a segunda prestação. E a terceira. Se você já não estava pagando antes, sem esse empréstimo, sua conta não fechava, com esse empréstimo, ele vai sacrificar o caixa. Daqui a 90 dias você está sufocado. Aí o que é que você faz? Outro empréstimo. Ó, primeiro empréstimo para pagar a conta de luz, que estava atrasado. Quando pegar o segundo empréstimo, é para pagar a conta de luz e a prestação do primeiro empréstimo que você não está conseguindo. Só que até aí você tem crédito. Você tem crédito, tá tudo certinho. Aí começa a pegar o terceiro, o quarto, daqui a pouco você está com 5, 6 financiamentos dentro. A sua conta não está fechando, a sua empresa não está vendendo, seu fornecedor já está atrasado, as suas despesas fixas já estão vencidas. Aí começam os problemas generalizados dentro da empresa. Mas por quê? O primeiro empréstimo que você tomou, você não prestou atenção. Você precisa ficar atento a isso. Por que é que eu estou precisando de dinheiro para botar no caixa? Por que é que eu estou precisando de dinheiro para botar no caixa? Tem que analisar tudo isso. Então, como você não está analisando tudo isso, você pega o primeiro empréstimo, pega o segundo, pega o terceiro. Porque as despesas fixas, elas não param. As variáveis podem até diminuir, ok? Porque se eu vendi menos, eu comprei menos, ok? Eu rodei menos com o carro, mas as fixas não. Então, muitas vezes você tinha uma despesa fixa, porque você faturava 100 mil, hoje você está faturando 70, está com a mesma despesa fixa. Ou seja, está errado. Mas, André, e se eu demitir o funcionário e eu precisar dele de volta? Eu sei que não é uma situação fácil, mas você não tem outra opção. Você não tem outra opção, porque senão vai chegar a hora que você vai deixar de pagar o funcionário e ele vai deixar de trabalhar. Eu conheço um amigo que passou por essa situação também, né? Então você conhece também, ele é seu amigo também. E não saiu pedindo empréstimo, atolado. Pronto. Porque isso é um sinal claro que a operação por si só não está gerando caixa suficiente. Eu falo muito de geração de caixa. Quando o Rogério me liga, André, tem uma empresa do amigo meu, está assim, assado, está fazendo isso. Eu faço 3 perguntinhas para ele. Rogério, pergunta para ele qual é a geração de caixa dele, que eu preciso analisar. Geração de caixa não é faturamento. Não é faturamento. Tá certo? Faturamento é uma coisa, geração de caixa é outra coisa. Tá certo? Você precisa analisar isso, porque eu preciso tomar alguma decisão. Eu preciso tomar decisão. Ok? Então, quando vai que você toma essa decisão? Quando você tem uma geração de caixa. Pimentel, a equipe de liderança está focada apenas em apagar incêndio diários em vez de planejar o crescimento? Olha bem, a equipe de liderança está focada apenas em apagar incêndios. Por quê? Nós falamos aqui o tempo todinho. Nós falamos o tempo todo aqui, ó, nesse programa, que nós estamos com quase 1 hora de programa. O que foi que nós falamos aqui? Nós falamos sobre planejamento, nós falamos sobre controles, ok? Mas aí as empresas não fazem nada disso. Ó, isso aqui é uma empresa, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está aberto, ó. Ela vai se afunilando. Tem empresas que param aqui e continuam trabalhando bem. Tem empresa que vai até aqui, tem empresa que está aqui. Quando ela chega aqui, ela não tem outra opção não ser apagar incêndio. Ela está apertada já, ela apertou em todos os pontos, ok? Se ela tem um bom produto, ela consegue até dar uma respirada. Mas se o produto dela for um produto que o mercado substitua, esquece, vai ter problema. E a liderança, o que é que a liderança tem que estar fazendo? Vou falar para vocês aqui, ó. Quando não há tempo para a estratégia, a empresa está apenas reagindo ao mercado. Essa reação que é o tempo todo, só reagindo ao mercado. O que é um sinal de que a gestão perdeu o controle do leme.
ok? É como se você tivesse com um barquinho, nadando, um barquinho, e remando, entrou água no barco e tudo foi jeito. Daqui a pouco, quando uma onda bateu, o leme, o remo foi embora. Você está só com a mão agora remando. Isso significa que você está passando por sérios problemas. Você vai ter que trabalhar mais. Só que toda empresa ela dá sinal, Rogério. Toda empresa ela dá sinal. Só que os empresários não prestam atenção nisso. Como os empresários não prestam atenção nisso, eles só prestam atenção quando dói no bolso. Às vezes eu chego perto do empresário, quando eu chego na consultoria, eu digo, fica em pé aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu toco no bolso dele assim. Eu sou um médico aqui, certo? Tá doendo aqui? Tá doendo aqui? Eu pego, brinco. Quando eu toco no bolso, eu falo, tá doendo aqui no seu bolso? Aí ele disse, você pegou no ponto-chave. Por que é que tá doendo no ponto-chave? Por que é que tá doendo no bolso? Porque não fez nada disso que a gente fez aqui no programa. Verdade. As pessoas passam 1 hora assistindo um monte de besteira na televisão e não para assistir um programa desse, o empresário. O empresário tem que estar todos os dias se qualificando. Todos os dias eles têm que estar analisando a empresa. Todos os dias, todos os dias. Por que é que a empresa do Rogério tem mais show do que a minha? Porque o Rogério divulga mais nas redes sociais. O Rogério é mais assíduo nas redes sociais. Pô, legal, vou fazer a mesma coisa que o Rogério. O nome disso, Como? PNL. PNL. Modelar. Modelagem. Aprendi com ele. Modelagem. Você tem que modelar. Então, eu modelo o Rogério. Só que as pessoas querem simplesmente, hoje, chegar meio-dia na empresa e ir embora 3 horas da tarde, porque tinha um jogo da Copa do Mundo para assistir. E não olhou a empresa, não fez nada. Então, quer ter sucesso? Controle. Quer ter sucesso? Controle. Quer ter sucesso? Controle. Quer ter sucesso? Resultado. O que é que mais nós falamos no Instituto? Sobre o quê? Resultado. É uma coisa que está na minha Você cabeça. você não tem um problema na vida. Você não tem um problema. Pode acreditar no que eu estou dizendo. O que você tem hoje simplesmente é resultado. Positivo ou negativo o resultado. Rogério, está chegando ao final do programa. E mais uma vez, um excelente programa, um aprendizado, uma aula, sabe, uma mentoria online que você teve, que você, se você colocar em prática, não só para sua empresa, mas também para o seu CPF, para a sua vida, com certeza você vai ter grandes resultados e vai ter sucesso. Você, empresário, uma dica de sucesso, assista esse programa 2 vezes. Veja outros programas que nós temos no nosso canal de sucesso no YouTube, que você realmente vai entender que tudo que nós falamos aqui foi de grande valia para a sua empresa e para o Brasil. Quanto mais empresas rentáveis e lucrativas, é melhor para o Brasil. Ok, Rogério? Ok. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.